Olá, galera! Tudo bom? Sejam bem-vindos para mais uma aula especial. Eu sou a Larissa, sou de Santa Maria do Distrito Federal. Estamos aqui hoje para a nossa aula do tema Gamer Over, pelo Luiz Sérgio e a psicografia do Adeilson Salles, tá bom? O que a gente vai ver, nessa aula especial? O livro ele trata sobre os jogos, Como diz o título, Game Over. Ele fala sobre os jogos, sobre as nossas vidas, vocês como jovens, Então, vamos lá. Será que os jogos são mocinhos ou são vilões? Será que nós espíritas podemos jogar? Vamos ver. Todos os jogos são prejudiciais? Será? Vamos pensar um pouquinho? Será que aquele jogo violento? Aquele joguinho do Mario Bros? Será que ele é bom ou ruim? Eu não sei. Então, prejudicial é o excesso. Tudo que a gente faz em excesso é prejudicial para a nossa vida, certo? Se a gente comer muito, a gente passa mal. Se a gente comer pouco, a gente também passa mal. Então tem que ser tudo no equilíbrio. E o jogo não é diferente. Tem que ter o equilíbrio. Tem que ter o tempo certo, a quantidade certa, o local certo, tá bom? Então, lá no livro Game Over, Luiz Sérgio fala assim pra gente: todos os jogos são prejudiciais? Prejudiciais são os excessos e a falta de disciplina. Na base de tudo está a permissividade, a falta de controle das coisas. Para alguns educadores, a palavra não é responsável por traumas psicológicos. E às vezes a pessoa não sabe receber um não, E há tempo para tudo na vida dos jovens, para a escola, para o lazer, o esporte, o namoro, a conexão virtual e principalmente a presença dos pais, que deve ser contínua. Então, jovem, nós temos tempo para tudo, para a escola, para o namoro, a gente estuda sobre tudo isso, na nossa mocidade. Então, fiquem atentos, viu? Tem que ter tempo para tudo. Como é que estamos nas escolas hoje? A gente está, no virtual, mas a gente também tem que ter tempo para a escola, como se a gente estivesse na escola, Então, vamos ver isso aí, tá, galera? E mesmo que a gente fale sobre game, sobre jogos, a gente tem que lembrar também qual o objetivo da encarnação dos espíritos. No livro ele também fala sobre isso, sobre encarnação. Luiz Sérgio gosta muito de falar com os jovens sobre a reencarnação, porque ele vai lá, resgata o jovem, leva para o hospital, faz o tratamento, mas ele precisa reencarnar para aprender também. Então, qual é o objetivo da encarnação? Allan Kardec fala no Livro dos Espíritos, na pergunta 132. Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros é missão. Então todos estamos aqui para aprender, para trabalhar, Ou como forma de expiação também para reparar alguns erros, tá bom? E qual o papel da família? Será que seu pai ou sua mãe estão deixando vocês demais nos jogos? Ou serão que são aqueles mais que ficam segurando mais um pouquinho, Falando, vai lavar a louça, vai estudar agora. Vamos ver? Emmanuel fala pra gente: identifiquemos no lar a escola viva da alma.
O espírito, quando retorna ao plano físico, vê nos pais as primeiras imagens de Deus e de vida. Luiz Sérgio, no livro, também fala sobre os pais, que há necessidade deles terem um momento, né, para os filhos, estipular limites, sobre tudo, sobre o horário nos jogos, sobre horários nas escolas, sobre o horário na vida, sobre o horário de tudo. Então, a gente, né, nós quando nascemos, vemos nos nossos pais as primeiras imagens de Deus, né, que é o amor maior, que é o Pai maior, né? E não adianta cercar os filhos de proteção física se eles são vulneráveis emocionalmente. E também tratar o espiritual do espírito, né? Desculpa, gente, às vezes trava. Tratar o espiritual, que não é só dar o alimento físico, não é só dar a roupa, o livro, o caderno, o tênis legal, mas também ter o tratamento espiritual, levar, né, a doutrina para os filhos, o estudo doutrinário. E o insumo do equilíbrio juvenil passa pela presença dos pais e da atenção e do amor que eles dedicam aos filhos. Eu cresci no lar espírita, né? Então, para mim, o ensinamento espiritual, o ensinamento espírita é muito importante. E eu quero, assim, levar também para os meus próximos, aos meus filhos também, quando eu tiver. Então, esse ensinamento dos nossos pais, a gente carrega com a gente. E sobre a tecnologia? Bom, a gente falou sobre os nossos pais, sobre limites, né? Que tem que ser dado o limite, mas agora a gente vai passar para a parte da tecnologia. A tecnologia é importante, né? Para o nosso crescimento corporal, né? Para a gente poder ter o trabalho, saber, para poder evoluir. A gente era lá da época das pedras, criamos o fogo e tal, agora chegamos na era da tecnologia. Ela é boa? É igual a parte lá da pergunta que eu fiz. Os games são mocinhos ou vilões? A tecnologia tá aí também nessa parte, né? Por quê? Porque a gente, às vezes, igual foi falado a primeira frase, tudo em excesso é ruim. Ou, se a gente também não tiver, também é ruim, né? Porque igual aquelas pessoas que infelizmente não têm contato com a tecnologia, é um pouquinho mais difícil de aprender. Mas e aqueles que estão na tecnologia demais? Também deixam, às vezes, o caminho, né? O convívio com a família, o convívio com os amigos, e ficam só lá no computador e tudo mais, nos jogos. Então, a internet, a tecnologia também é assim. Ela precisa de um limite e a gente tem que saber utilizá-la. Quais são os recursos que a tecnologia pode trazer de benefícios para a gente? A rede social. Na casa espírita, por exemplo, pode ajudar na divulgação dos trabalhos, trazer mais pessoas que necessitam de amparo espiritual para nós, para a nossa casa, né? Para poder eles aprenderem, para poder fazer o tratamento espiritual. Então, tudo isso necessita de ter um trabalho, precisa da gente ter as palavras certas para jogar na internet, para as pessoas procurarem a nossa casa espírita. Então, nós, jovens, o que será que a gente está fazendo com a internet, com a tecnologia, para ajudar mais, né? A juventude, a modernidade e a educação. Luiz Sérgio, também no livro, ele fala sobre, bem assim, o mundo infanto-juvenil também é beneficiado pelas inovações tecnológicas, de toda ordem por meio de computadores, telefones celulares e todo tipo de equipamento que interliga a mente ao mundo virtual. A conexão do pensamento acontece de maneira natural. Toda essa modernidade vinculada a uma educação muitas vezes omissas e permissivas desencadeia o mais variado drama na sociedade moderna. Luiz Sérgio também vem falar um pouco para a gente sobre a depressão, né? Sobre o suicídio,
nos jovens, pelo fato também às vezes a família ser muito distante, deixar muito liberal. E é isso que a gente quer também, que vocês também saiam um pouquinho da tela. A gente está aqui no nosso vídeo, né, tendo aula virtual. A gente também quer que também toda a família assista, toda a família esteja junto, realizem o culto no lar e façam todo esse amparo, né? De um com o outro, um auxiliando o outro, para poder também, né, sair um pouquinho dessa carga, né, de vibrações dos espíritos inferiores, que fazem com que a gente se afaste do nosso lar, da nossa família, e fique só aquela telinha ali, né? E será, jovens, que tem influência espiritual nos jogos digitais? Certamente que sim. Nós temos influência em tudo, né? Tudo influi os espíritos. Igual Allan Kardec falou lá no Livro dos Espíritos novamente, na pergunta 459. Influi os espíritos em nossos pensamentos e atos? Muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que do ordinário são eles que vos dirigem. A gente acha que é o nosso pensamento, mas às vezes não é. Então, os espíritos influem muita coisa, mas cabe a nós, né, saber se aquele pensamento é nosso ou não. Por isso que nós precisamos estar mais conectados, fazer as nossas preces, as nossas orações diárias, tá bom? Outro momento de reflexão, né? Então vamos pensar. A gente é tudo aquilo que a gente agora nessa era digital posta, comenta e compartilha. Então, o que será que a gente é nessa era então? Se a gente é tudo aquilo que a gente curte, compartilha, comenta, vamos pensar aí se a gente está compartilhando coisas boas, ações boas, se a gente está comentando coisas positivas para os nossos colegas, né? Então, vamos pensar. Lá no livro, ainda, que a gente vai falar muito desse livro, Luiz Sérgio fala: a violência está se tornando um hábito comum e a indiferença da desvalorização da vida humana estão se transformando em verdadeira pandemia. A gente não está numa pandemia agora, mas estamos numa pandemia do vírus, né, da Covid-19. Mas aqui o Luiz Sérgio fala pra gente da pandemia do egoísmo, né, da pandemia do mal, e que a gente tem que sair também dessa pandemia, que é da pandemia do egoísmo, do orgulho, da vaidade, tá bom? Alguns jogos eletrônicos, depois de praticados por muito tempo, aquele excesso que a gente falou lá no começo, têm o poder de promover a insensibilização de crianças e jovens. São muitos os crimes praticados em todo o mundo, que são plasmados e planejados no mundo espiritual, incitados a se materializar pelos joysticks aparentemente inofensivos. Por que falam muito da criança e do jovem? Porque a gente já estudou, né, que aqui o espírito ali está se moldando até os 12, 14 anos de idade. Então, naquele momento, se ele tiver muito jogo violento, muita influência, né, daquela violência do jogo, aquilo ali vai acabar influenciando mais ainda, a deixar a mente mais aberta para poder os amiguinhos invisíveis se deixarem ali aqueles pensamentos ruins, tá? Aqueles pensamentos de fazer algo, igual a gente falou lá na pergunta de Allan Kardec, se eles influem na nossa vida, e aí eles vão influir, tá bom? A vida não é um game. E para o espírito imortal não existe game over, mas as fases mal vividas de uma vida real, que podem trazer muitas dores e lágrimas, porque vai acabar indo para a próxima reencarnação, a próxima expiação, para a gente poder melhorar, tá bom? E quais são os benefícios das mídias digitais? É evidente que a mídia também oferece valiosos instrumentos de formação da personalidade.
da conquista dos recursos saudáveis, de oportunidades iluminativas para a mente e engrandecedoras para o coração. Quem diz isso é Joana de Ângeles, lá no livro Adolescência e Vida. Então aqui a gente acaba pegando todos os livros porque é muito importante também a leitura, tá bom, galera? Estamos chegando ao fim da nossa aula, galera. Foi muito bom estar com vocês e a pergunta fica ainda, tá? Para vocês pensarem. Os games são mocinhos ou são vilões? A gente vai ler o livro, né? Game Over, do Luiz Sérgio, para vocês terem essa resposta, tá bom? Esse livro, ele também já foi do Clube do Livro, que vocês podem pegar emprestado na biblioteca da Casa Espírita de vocês ou com alguma pessoa que vocês sabem que é do Clube do Livro, tá bom? Peçam para ela emprestado para vocês lerem. Larissa, o que é o Clube do Livro? Vocês sabem o que é o Clube do Livro? Larissa, o que é o Clube do Livro? É o clube, né? Ele faz parte de uma organização espírita em que eles se juntaram para fazer a venda de livros serem mais fácil para poder chegarem a casas espíritas. Se vocês quiserem conhecer, é só depois pesquisar, né? O Clube do Livro Espírita do Brasil, e lá vocês vão ver toda a parte da história deles, em que as casas espíritas compram livros e revendem mais barato para as pessoas poderem ter acesso aos livros espíritas, tá bom? Caso vocês queiram, vai lá na sua casa espírita e vê o Clube do Livro do mês, se vocês quiserem participar. E também não deixem de ler o livro Game Over, tá bom, galera? Muito obrigada pela presença de vocês e assistam aos próximos vídeos do canal.